explicaram na quarta parte da aula de hoje, deixa eu repetir e desta vez dando um exemplo. Como eu disse, é elemento indissociável ao reconhecimento da legítima defesa que o indivíduo, além de estar repelindo a agressão humana direta, essa agressão seja injusta, ou seja, descabida, não motivada. Já disse no finalzinho do bloco passado e faço questão de repetir nesse bloco agora. Quem, com a sua conduta imediatamente antecedente, gera a situação de agressão, não pode se valer da legítima defesa. No exemplo que eu acabei de dar no bloco passado para vocês, eu estou frescando, eu estou esculhambando, eu estou botando pressão em cima de Beto, eu estou o ofendendo, ele se transtorna e parte para bater em mim, eu saco a minha arma e deflagro um disparo em sua direção, eu não poderei, e frise mais uma vez a negativa das minhas palavras, eu não poderei alegar legítima defesa. Por quê? Porque com a minha conduta imediatamente antecedente, eu gerei a situação ofensiva. Eu dei cabimento, eu provoquei a agressão humana direta, desnaturando, desconfigurando a elementar da agressão injusta, que é uma das elementares ao reconhecimento da excludente da legítima defesa. Mas como eu disse no finalzinho do bloco passado, vamos dar agora um exemplo de como eu teria uma agressão injusta. Imagine só que eu estou quieto na minha, sem fazer mal a ninguém, sem bulir com ninguém, tranquilo, sussa. Estou aqui quieto na minha. Aí de repente alguém bate aqui na porta dos estúdios Jus 21 e diz: cadê Giovanni? Aí o pessoal de Giovanni está ali no estúdio 3, no estúdio 2, que diga. Vai lá falar com ele, o cabo abre essa porta e já vem avançando para cima de mim. Já vem possesso para bater em mim. Eu não sei nem quem é a criatura, eu não fiz nada. Eu vou apanhar de graça? Eu vou levar tapa na cara, eu vou morrer, eu vou ser esganado, eu vou ser todo massacrado? Não, eu reajo. A minha reação foi a uma agressão humana injusta. Em tese, esse elemento, que não é um só, esse elemento da legítima defesa está satisfeito. Então, quem age em legítima defesa está repelindo a agressão humana direta. Essa agressão tem que ser injusta, tem que ser descabida. Ela pode ser uma situação de agressão atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, modalidade in persona ou ex persona, como nós comentamos também no bloco passado. O que é de mais novidade que nós temos para a legítima defesa? Quem age em legítima defesa vai usar moderadamente os meios de repulsa. E eu costumo dizer que a parte que gera mais dúvida, a parte que normalmente a Fundação Getúlio Vargas coloca mais como pegadinha em prova de primeira fase, é justamente essa. Se eu estou agindo em legítima defesa, eu estou usando moderadamente dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Aqui, pessoal, eu queria convidá-los a, antes de fazermos uma análise jurídica, eu queria que vocês fizessem uma análise comigo meramente de língua portuguesa. Uma análise meramente de interpretação literal do que eu tenho escrito. Repare, usando. Usar é o quê? Usar é verbo. Exprime uma ação. Moderadamente. Moderadamente possui natureza linguística de advérbio. Só que se você reparar nesta frase, a palavra moderadamente está sendo empregada como adjunto adverbial de modo. Moderadamente está complementando o verbo usar. Embora seja, por essência, um advérbio, aqui, moderadamente, está sendo empregado como adjunto adverbial de modo. Logo, eu sei que o uso vai ser moderado. Mas o uso de quê? Quem usa, usa alguma coisa. Eu vou usar de forma moderada os meios que me parecerem necessários para promover a repulsa da injusta agressão. Perceberam? Eu não fiz nenhuma análise jurídica até o momento. Eu fiz uma análise de língua portuguesa. Ora, por que é que eu fiz esse grifo? Por que é que eu fiz essa análise prévia? Para poder alertá-los para um detalhe.
As pessoas têm mania de dizer que na legítima defesa o que tem que ser moderado é o meio de repulsa. Isso está errado. Na legítima defesa o que precisa ser moderado é a utilização do meio de repulsa. O meio de repulsa, o meio de você se contrapor à agressão injusta é o meio necessário. Leia-se por meio necessário. Aquele meio que você tem às mãos, aquele meio que você tem, ou aqueles, porque pode ser mais de um, aqueles meios que você tem disponível ou disponíveis no momento da agressão injusta. Você vai se valer do que lhe for possível para se defender. Agora, você vai se defender moderadamente. E o que é que isso significa em bom português? Que eu vou me defender moderadamente, que eu vou usar moderadamente os meios de repulsa. Isso significa dizer que eu posso me valer da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. De novo, eu posso me valer da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do meliante, a capacidade ofensiva do agente agressor. Como assim, PLGG? Eu não entendi, eu não captei a ideia. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Imagine só que meu patrão Beto aqui está com raiva de mim, eu não fiz nada, tá? A agressão é injusta, se eu estou falando legítima defesa, há de ser. Eu não fiz nada com o cara, mas o cara está com raiva de mim. Está com raiva de mim por quê? Porque eu cheguei para ele e disse que Mano Walter é melhor do que Beyoncé. E Beto é fã da Beyoncé, eu posso fazer o quê? Beto mantém o Instagram Fã Clube Beyoncé Recife. Mas eu acho que Mano Walter é melhor do que Beyoncé. Como eu acho que, por exemplo, sei lá, macho, Toca do Vale, como é aquela que tu gosta, que tu dança? Shakira. Beto gosta muito de Shakira, gosta inclusive de ter uns vídeos dele na internet dançando Shakira e tal, tem aquela música louca, 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 ele gosta, é o direito dele, mas eu acho que o rei Toca do Vale é melhor do que a Shakira. Aí eu aqui conversando, dizendo, não, Mano Walter é muito melhor do que a Beyoncé. Aí Beto diz, como é? Repita! Eu digo, oxe, Beto, tem nada demais, macho. Eu não posso achar Mano Walter melhor que Beyoncé, não, fazer o juramento do dedinho. Beto, você é doido, aí Beto avança para bater em mim. Possesso da vida, puto, fumando numa quenga. Para não ser espancado por Beto, eu saco uma arma e atiro nele. Veja, Beto está avançando em minha direção de mãos nuas. Beto está avançando em minha direção de punho cerrado. Ele não traz uma faca, não traz uma arma de fogo, não traz nada. Ele está avançando para bater em mim. E eu estou lhe dizendo que eu saquei a minha arma para me defender. Talvez você já diga, pode parar. Já está errado, Giovanni. Já deixou de ser legítima defesa. Cadê a proporção entre o meio de ofensa e o meio de repulsa? Cadê a dicotomia entre o meio ofensivo e o meio de defesa? Já desnaturou a legítima defesa, não é, professor? Nananina, não. Isso é lenda, viu? Essa história que deve existir uma proporção entre o meio ofensivo e o meio de defesa, isso é lenda. Não existe fundamento jurídico normativo ou jurisprudencial que sustente tal tese. Eu vou me defender, como diz a letra da lei, me valendo dos meios necessários, dos meios que eu tenho às mãos. O errado não sou eu que estou me defendendo. O errado é quem está me agredindo. A gente, inclusive, isso é uma percepção muito pessoal, vou externá-la no exercício da minha liberdade de cátedra, que me é assegurado pela Constituição Federal de 88, a gente precisa parar de vitimizar a alma cebosa. A gente precisa parar de ter pena de meliante, a gente precisa parar de ter pena de bandido. Porque tem gente, não, o bandido avançou só com a faca e o cabo aqui reagir com a arma de fogo. Quer dizer que o errado é quem se defende, o errado é quem agride, o errado é quem está partindo para cima. O errado é quem está querendo produzir uma agressão injusta. A defesa, ainda que não tivesse tutelada por lei, ela já aconteceria. Essa vocação de autopreservação faz parte do instinto humano.
Então, cuidado para você não errar a questão na sua prova de primeira fase, por causa dessas falsas percepções que acabam sendo passadas, mas que não tem fundamento jurídico nenhum. O fato de Beto estar me agredindo de mãos nuas não me impede de reagir utilizando uma arma de fogo. O errado, insisto, não sou eu que me defendo. O errado no sentido da agressão injusta é ele que me agride. A lei permite ao indivíduo se valer dos meios necessários. E a doutrina nos ensina que meios necessários são aqueles meios que eu tenho às mãos. São aqueles meios que eu tenho na minha disponibilidade. São aqueles meios que eu tenho que me parecem ser os menos ofensivos. Se o cara está avançando para cima de mim e eu estou com uma pistola aqui na cintura, eu vou sacar a pistola. Eu vou escalar a pistola para ele. E se for preciso, eu irei deflagrar disparo de arma de fogo. É o meio necessário. Aí você diz, professor, e se por exemplo o cara está vindo para cima de você e você tem uma tonfa, que é o cacetete, e você tem a pistola? Obrigatoriamente você tem que usar o meio menos ofensivo, não é verdade? Não. Isso seria razoável de ser arguído para pessoas que tenham, por exemplo, um treinamento militar, um treinamento policial. Mas para o homem comum, não. Se eu tenho uma faca peixeira e uma pistola 380 aqui na minha frente, e Beto está avançando para cima de mim de mãos nuas, e para me defender, ao invés de tomar a faca, eu tomo a pistola, em tese eu estou agindo amparado, claro, desde que os demais elementos estejam satisfeitos, mas em tese eu estou agindo amparado pela legítima defesa. Por quê? Porque eu estou buscando naquele contexto o meio que me parece mais adequado, dentre os que me estão à disposição, para repelir a agressão injusta. Agora, Beto está avançando em minha direção. Eu deflagro um disparo de arma de fogo. O disparo alveja Beto. Ele continua avançando em minha direção. Eu deflagro o segundo disparo. O segundo disparo alveja Beto. E ele continua avançando em minha direção. Eu deflagrei o terceiro disparo. No terceiro disparo ele também foi alvejado e tombou. Eu estaria agindo em legítima defesa? Aí você vai dizer, não, aí não, Giovanni, aí pode parar. Que porra de legítima defesa é essa onde você efetua 3 disparos de arma de fogo? Cadê a moderação? Não tem legítima defesa nesse caso. Tem sim. Cuidado para não cair em uma outra lenda. Tem legítima defesa sim. Giovanni, mas a legítima defesa é moderada. E onde é que 3 disparos de arma de fogo são moderados? Depende. A percepção do que seria o uso moderado é: eu vou me valer do instituto da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Essa é a ideia de uso moderado. Eu vou me utilizar dos meios que eu tenho à disposição. Grave essa frase: até o estrito, até o inequívoco limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Perceba que no contexto que eu lhe dei, eu disse, deflagrei o primeiro disparo, Beto foi alvejado e continua avançando, deflagrei o segundo disparo, ele foi alvejado e continua avançando, deflagrei o terceiro disparo e ele tombou. Eu precisei, nesse contexto, deflagrar 3 disparos de arma de fogo para fazer cessar sua capacidade ofensiva. Eu estou agindo inequivocamente em legítima defesa. Pelo menos o requisito do uso moderado da legítima defesa está satisfeito. Aí você, mas professor, no primeiro tiro o cara já parava. Depende, pessoal. Depende, a vida real não é tão perfeitinha e libada na sua análise como a gente pode achar, não. Depende de onde o disparo alveja o agressor. Depende do calibre do armamento, da distância. Por exemplo, imagina só que eu tivesse com um revólver 22 aqui na cintura. 22, com todo respeito, é a arma mais fuleiragem que existe. 22 é a arma de dar tiro em cunhado. Eu cresci escutando meus tios dizerem assim: se tiver com raiva de um cunhado, dá um tiro de 22. Que eu já vi o cabo morrer de susto, de engasgo, de topada, mas nunca vi um cabo morrer de um tiro de um revólver calibre 22. Imagina um cara do tamanho de Beto, macho. Puto da vida, a adrenalina correndo pelo corpo, ele possesso. Eu dou um tiro de 22, ele nem sente. Pergunta, eu conheço gente que já levou tiro de 38 e não sentiu.
Tamanha era a adrenalina. É claro, se eu tiver deflagrando disparo de 7,62 na cabeça, 7,62 para quem não está acostumado é o calibre padrão do fuzil do Exército Brasileiro. O cabo não vai sentir mesmo não porque ele morreu. Mas a depender do contexto, quando você se defende empregando uma arma de fogo, você pode deflagrar 2, 3, até 4 disparos, talvez até mais, e não ser suficiente para fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Então, se nesse contexto ficar provado que eu precisei deflagrar os 3 disparos para fazer cessar a ofensa, a legítima defesa estará caracterizada. O uso foi moderado. Agora, pode ser que você esteja diante de uma situação onde um único disparo desnature a legítima defesa. Onde um único disparo caia lá naquele instituto que, por falta de um nome melhor, o artigo 23 do Código Penal, no seu parágrafo, convencionou chamar de excesso punível. O artigo 23 diz que em todas as hipóteses de excludente de ilicitude, o agente responderá pelo excesso, seja doloso ou culposo. Como assim, professor? Eu não entendi. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Imaginemos que Beto está avançando para me agredir. Ele está avançando para bater em mim. Eu saco a pistola e deixo ela aqui na posição sul. Eu saco a pistola, deixo ela guardada aqui sobre guarda da mão, para ser mais técnico. Quando o Beto vem se aproximando, eu escalo a arma para ele. Escalar é apontar. Eu aponto a arma e fico em posição de disparo, mas eu não atiro. Quando o Beto vem, que vê a pistola apontada para ele, Beto para. Opa, perdi, doutor, perdi. Mão na cabeça, eu digo, bora Beto, pro chão. Beto vai pro chão, abre braço, abre perna, dou o baculejo, não tem arma nenhuma. Ele está lá, rendido. Aí eu digo, vira a mão. Ele vira a mão, eu, buf, disparo na mão dele. Eu deflagrei um único disparo. Isso é legítima defesa? Não. Isso não é legítima defesa. Giovanni, mas você deflagrou um único disparo, eu sei. Mas não era necessário mais naquele contexto. Eu caio no excesso doloso, eu caio no excesso punível. Eu já tinha conseguido, pelo simples fato de manusear a arma de fogo, eu já tinha conseguido fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Cessou a capacidade ofensiva, cessa a minha possibilidade de me valer da legítima defesa. Cessa aquilo que, por falta de um nome melhor, o artigo 25 chama de uso moderado. Passou desse limiar, passou desse limite, tornar-se-á excesso punível. Eu sei, inclusive, que se eu não falar, muita gente vai me perguntar isso, porque todas as vezes que eu não faço referência a isso, lota de pergunta aqui no plantão de dúvidas do JUS 21. Muita gente me pergunta sobre o caso do cunhado daquela atriz Ana Hickman, que ele, para defender a família, deflagrou 3 disparos nas costas de um agressor. E ele foi denunciado e foi julgado perante o Conselho de Sentença, tendo sido inocentado. Eu não vou aqui tecer comentários sobre o recebimento da peça acusatória, não vou tecer comentários sobre a postura do Ministério Público, não me cabe aqui fazer nenhum tipo de digressão, de análise ou de crítica à atuação do parquê, não me cabe fazer análise da atuação do Poder Judiciário. Cabe apenas dizer que aquela situação, se lhe fosse apresentada, claro que a FGV não vai dar nomes, mas aquela situação que vocês tanto me perguntam aqui no plantão de dúvida do JUS 21, se lhe for apresentada na prova da primeira fase do 26º exame unificado, não tenha dúvida, a tese de defesa a ser alegada é a legítima defesa. Havia uma agressão injusta a direito alheio e o indivíduo usou moderadamente os meios necessários de repulsa. O que ele tinha era uma arma de fogo para reagir e ele deflagrou 3 disparos para fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Pegaram esse bizu? Então, quando você está diante de todos esses elementos, você reconhece a figura da legítima defesa. Só que nós ainda temos mais 2 excludentes de ilicitude normativos, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Por óbvio, exclui a ilicitude quando o indivíduo está cumprindo de forma estrita, de forma inequívoca o dever jurídico que a lei lhe impõe ou o direito que a lei lhe estabelece. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito são baseados na mesma lógica.
são baseados no mesmo pilar de sustentação, que é: eu não posso ser considerado como criminoso, não é possível se reconhecer, estou negando, não é possível se reconhecer em licitude ou antijuridicidade para mim, se eu estou fazendo exatamente aquilo que a lei manda, ou se eu estou exercendo um direito que a lei me dá. Se eu faço exatamente aquilo que a lei manda, estrito cumprimento do dever legal. Se eu exerço um direito que a lei me dá, exercício regular de direito. Vou lhe dar dois exemplos, um clássico e um mais contemporâneo. O exemplo clássico de estrito cumprimento do dever legal: o carrasco que aplica a pena de morte. Nós sabemos que no Brasil só existe possibilidade de pena de morte de forma muito excepcional em caso de guerra declarada. A Constituição Federal de 88 veda de forma relativa a aplicação da pena de morte, só a admitindo na hipótese de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. Suponha, sem entrarmos aí em muitas minúcias e muitos detalhes que não nos interessam, suponha que o Brasil estivesse em guerra declarada, suponha que alguém tivesse sido condenado à morte, e suponha que eu estivesse comandando o destacamento de 7 homens que executaram a pena de morte por fuzilamento. Com particularidade que pouca gente sabe, numa situação meramente absurda e hipotética do Brasil entrar em guerra e de se ter que executar a pena de morte durante o período de guerra declarado, essa execução dá-se-á por fuzilamento. Então, imagine só que eu desse o comando para que os soldados deflagrassem disparo e matassem o condenado. Eu incorreria em crime? Por óbvio que não. Haveria a manifestação inequívoca da exclusão de ilicitude e do estrito cumprimento do dever legal. Eu estou fazendo exatamente aquilo que a lei manda que eu faça. Eu recordo de uma situação muito triste, mais recente, claro, ganhou uma repercussão muito grande há alguns anos nas redes sociais. Talvez alguns de vocês tenham visto essa cena. Um oficial de justiça, ele foi fazer uma busca de uma criança, de um menor. Sem entrar em muitos detalhes, mas existiu uma disputa entre o casal se separou, e eles tinham uma criança de 3, 4 anos de idade. E a criança estava com a guarda temporária com a mãe, mas o pai conseguiu a guarda definitiva daquela criança. E a mãe não queria entregar o filho. A mãe achava que não tinha como entregar o filho, que o certo era o filho estar com ela, enfim. E aí marcou-se um dia para que a mãe fosse até o fórum com a criança. E foi filmado a cena muito triste do oficial de justiça, acompanhado de um assistente social, chegar para pegar a criança que estava nos braços da mãe. Essa imagem marcou muito, eu vi na internet. E a mãe chorava em desespero e a criança chorava em desespero, não querendo ir. E a criança chorava naquela sua, talvez, humildade ou até inocência, e suplicava para ficar com a mãe, a ponto de se agarrar assim, de uma forma desesperada, uma cena até dantesca. E aí o oficial de justiça tirou a criança dos braços da mãe. Ficava notório que o oficial de justiça estava fazendo aquilo e estava chorando. Só que a criança se soltou dos braços do oficial de justiça e foi para debaixo de uma mesa. E ela implorava aos gritos: não me leve, eu não quero ir com o papai, eu quero ficar com a mamãe. E o oficial de justiça teve que pegar aquela criança e teve que entregar ao pai. Perceba, eu tenho a conduta de um indivíduo que está tirando uma criança impúbera dos braços da mãe, num momento de desespero para todo mundo, e está entregando essa criança ao pai, a revelia da vontade da mãe e da criança. Esse indivíduo cometeu crime? Não. Por mais forte que seja, ele está fazendo exatamente o que a lei manda. Ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. Assim como não há ilicitude se eu estou exercendo de forma regular o meu direito. Aconteceu um fato muito curioso, também ganhou uma repercussão social gigantesca nas redes sociais. Uma determinada cidade, não me vem agora o nome da cidade, cara. Perdão, eu me lembro o nome do bar, mas não me lembro o nome da cidade. Na determinada cidade aí, instituiu que todos os bares deveriam fechar às 2 horas da manhã. E tem um bar muito famoso nessa cidade, que é o chamado Bar do Capelão. O nome do cara lá se chama Capelão. É conhecido por ser o bar que mais maltrata o cliente no Brasil. O povo vai lá para ser maltratado. Não sei como é que pode um negócio desse. E aí a cidade disse: olha, para fechar tem uma lei municipal mandando fechar 2 horas da manhã os bares.
E aí o cara ficou encafifado com aquilo, mas muito safo. Beleza. Um belo dia, deu 1h55 da manhã, chegou um bocado de estudante, parece que é uma cidade universitária lá e tal. Chegou um bocado de estudante que queria beber no bar. Só que ele tinha que fechar às 2 horas. Ele foi consultar a legislação municipal e a legislação municipal tinha uma lei que dizia que os bares poderiam ser abertos a qualquer hora, desde que fechasse de 2 horas da manhã. Aí ele virou para o pessoal e disse, vamos fazer o seguinte, 1h55 da manhã eu vou fechar, 2h05 podem voltar. E aí ele fechou o bar, 1h55 da manhã. Deixou o pessoal que queria beber do lado de fora. Fechou, diz ele que entrou, fez uma merenda, 2h05 da manhã, ele reabriu o bar. Aí a fiscalização chegou assim, não, senhor, mas posso. Exercício regular de direito. A lei diz que eu posso abrir o estabelecimento na hora que eu quiser, desde que eu feche o estabelecimento até 2 horas da manhã. Eu fechei o estabelecimento até 2 horas da manhã e abri 5 minutos depois. Ele fez exatamente o que a lei dizia. Ele não pode ser responsabilizado, seja administrativamente, seja penalmente, porque ele agiu em exercício regular de direito. É jocosa a história, mas a essência é essa. Eu não posso cometer crime se eu estou exercendo um direito que a lei me institui por exclusão de ilicitude. Agora, pessoal, aqui vocês precisam ter cuidado com uma pegadinha. A gente já viu que é estado de necessidade, que é a legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Já vimos a causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido em relação a meios jurídicos disponíveis. Mas tem um detalhe que, se eu não falar, muita gente poderia cair em casca de banana. É a questão do policial que deflagra disparo de arma de fogo. Esteja esse policial ou não no exercício da sua atividade profissional. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que a guarnição policial vai fazer uma abordagem e se depare lá na abordagem sendo recebida a tiros pelos meliantes. O policial parou, a viatura desembarcou, quando vai abordar, é uma boca de fumo, o meliante toma bala na polícia. Os policiais sacam a arma e revidam. Acabam alvejando um dos bandidos e esse bandido vem a óbito. A pergunta é, qual a tese que você alegaria para limar qualquer responsabilidade penal desse policial? Muita gente pensará, professor, isso é estrito cumprimento do dever legal. O policial está agindo como a lei manda, estrito cumprimento do dever legal. Não, não é. Cuidado. Se nessa situação você meter a mão na caixa dos peitos e falar que é estrito cumprimento do dever legal, você errou a questão. Por quê? Estrito cumprimento do dever legal é você fazer exatamente o que a lei manda. E onde é que a lei manda que o policial, ao fazer uma abordagem, dispare arma de fogo? Em canto nenhum. O policial só pode efetuar disparo de arma de fogo se estiver agindo em legítima defesa, estando ele dentro ou fora das funções. Nós tivemos um caso recentemente de uma policial de São Paulo que estava na porta da escola pegando a filha, o filho eu não lembro ao certo, e um meliante chegou para abordar as mulheres e crianças lá e ela sacou a arma e atirou no bandido. O meliante agiu em legítima defesa. É porque estava fora do trabalho? Não. É porque o policial, quando ele emprega a arma de fogo, quando ele deflagra disparo, ele precisa obrigatoriamente agir em legítima defesa. O policial, ao atirar em alguém, ele não age em estrito cumprimento do dever legal. Porque não há, em local algum da legislação brasileira, um comando normativo para que seja deflagrado disparo de arma de fogo. Perceberam? Ele empregou de força para conter o meliante, usou uma tonfa, fez uma abordagem, fez uma imobilização, ok. Estrito cumprimento do dever legal. Deflagrou disparo de arma de fogo, o policial deve estar agindo inequivocamente em situação caracterizadora de legítima defesa. Tranquilo? Pegaram esse bizu? Vocês não podem errar isso na sua prova da primeira fase agora, do 26º exame unificado. E para encerrar esses elementos constitutivos do crime, dentro da teoria tripartite, o terceiro elemento, o terceiro substrato, é a culpabilidade. Crime é um fato típico, primeiro substrato, antijurídico ou ilícito, segundo substrato, culpável, terceiro substrato. E para que eu tenha a culpabilidade, eu preciso ter 3 elementos que lhe são indissociáveis. Eu preciso ter 3 elementos constantes na sua composição. A saber, imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude do ato e exigibilidade de conduta
diversa. Pode deixar em tela, Beto, eu vou dizer de novo. Para que você consiga reconhecer esse terceiro substrato caracterizador do crime, que é a culpabilidade, você precisa ter imputabilidade. É aqui que entra a análise da menoridade, é aqui que entra a análise do caput do artigo 26 do Código Penal Brasileiro, da doença mental completa. Você precisa ter potencial consciência da ilicitude. É aqui que entra, por exemplo, o erro do artigo 21 do Código Penal Brasileiro. Você tem que ter exigibilidade de conduta diversa. É aqui que entra a figura da coação irresistível. Para que você reconheça a culpabilidade, você precisa ter esses três elementos de forma cumulativa no caso concreto. E não precisa dizer que nós temos que fazer a análise de cada um desses elementos. Só que o meu diretor Beto está me ensinando